Bom, aqui conversa com a gente sobre o relatório de desenvolvimento humano da ONU, o economista Marco Aurélio Cabral, do IBMEC. Muito bom dia. Bom dia, Luciano. Professor. Bom dia, Raquel. Como é que o senhor avalia essa melhora da nota do Brasil, apesar da gente não ter mudado de posição, mas a gente está bem abaixo de alguns vizinhos aqui que a gente sabe que não tem uma condição assim tão boa. Quer dizer, o Brasil fica nessa posição de número 75, qual que é a sua avaliação sobre isso? Olha, é uma avaliação neutra para positiva. O Brasil, na verdade, ele avança desde o pós-guerra num desenvolvimento puxado por uma industrialização que sem um certo conteúdo autônomo de ciência e tecnologia e de educação do Brasil. Isso faz com que o nosso crescimento seja capturado pelo IDH, mas ainda deixa um pouco a desejar no que se refere às expectativas de vida, longevidade, indicadores de saúde e de ensino-aprendizagem também. Professor, o relatório ele analisa, na verdade, dados de 2007, ou seja, ainda não tem reflexos ainda da crise econômica mundial, que deve ter bastante impacto aí no desenvolvimento humano, né? Como é que o senhor prevê a situação do Brasil diante disso numa próxima avaliação? Eu prevejo de uma forma otimista, porque, na verdade, nós vamos avançar no que se refere ao crescimento econômico, ao avanço do PIB per capita no Brasil, né? Mas nós também devemos avançar numa agenda de desenvolvimento regional, né? De inovação científica e tecnológica por parte das nossas empresas e por um melhor tratamento com relação às questões ambientais. Nesse conjunto, o Brasil deve dar um salto importante nos anos que vêm pela frente. Professor, nessa questão ambiental, eu até perguntar justamente isso. Até que ponto o meio ambiente hoje no Brasil tem provocado, por exemplo, essa estagnação, vamos dizer, né? Um pequeno aumento que acaba deixando a gente no mesmo patamar. Por exemplo, o desmatamento. No primeiro momento, dá uma certa produtividade, né? Um ganho na vida, no desenvolvimento ali da população, mas depois isso acaba se estabilizando para menos. É verdade, Luciano. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado porque essas questões estão muito ligadas. Desenvolvimento regional, inovação e meio ambiente, né? Então, o aumento do ritmo de inovação, de introdução de tecnologias no agronegócio brasileiro deve levar a crescimentos expressivos sem necessariamente contribuir para o desmatamento. É isso que nós esperamos, né? Então, o meio ambiente e, de certa maneira, o atraso educacional e de renda brasileiro são, na realidade, uma oportunidade que a gente tem, né? De, com algumas ações muito básicas, nada muito de inventar muito a roda, a gente tem condição de avançar muito no país. Professor, outro problema que o relatório mostrou é que o Brasil continua no grupo dos 10 países mais desiguais dos 182 pesquisados. Eu gostaria de saber do senhor qual é o peso do programa Bolsa Família na redução da desigualdade social. O programa tem sido eficiente para diminuir a pobreza no Brasil? Pelos números do relatório, parece que não, né? Olha, o relatório informou que 10%, já que os 10% mais ricos detêm 43% da riqueza nacional, enquanto os 10% mais pobres no Brasil, apenas 1%. É verdade, Ana. Quando a gente olha para o IDH dentro do Brasil, né, vê nos estados da federação e entre os municípios, nós vamos ver grandes assimetrias, né? Então a gente pode localizar, por exemplo, os estados do Centro-Sul, Santa Catarina, São Paulo, como liderando aí os estados brasileiros no que se refere ao desenvolvimento humano, mas nós vamos ver os estados que são esperados, os estados do Nordeste e do Norte do país, aonde essa modernidade proveniente da industrialização com educação e conhecimento científico-tecnológico ainda não alcançou. Então nós temos aí um dever de casa muito grande pela frente, principalmente nessas regiões menos favorecidas. Agora, professor, isso tem a ver também, essa estabilização do Brasil nesse patamar número 75, com relação à população? Porque é claro que num país com uma população maior é muito mais difícil você colocar um patamar de igualdade ou de qualidade de vida, né? Os países que ficaram à nossa frente aqui, por exemplo, na América Latina, são Chile, Argentina, Cuba e Venezuela, que tem uma população muito inferior à do Brasil, né? É verdade, Raquel. Eu acho que a questão da população é importante, mas lembrando que o Brasil também, nos anos recentes, ele vem diminuindo as taxas de crescimento populacional. Isso, apesar de sinalizar uma melhoria muito grande no IDH pelo denominador da população, mas ele, de certa maneira, não é bom para o longo prazo do Brasil, né? O ideal é que a gente tivesse um crescimento populacional também sustentado, uma distribuição melhor dessa população no território e uma melhoria nos postos de trabalho, na qualidade dos postos de trabalho, pela via da educação, da ciência e da tecnologia. O relatório até defende, né, uma melhora nesse processo de migração como um dos aspectos para melhorar também o resultado. O que está acontecendo hoje? As mudanças, a gente tem uma imigração muito específica no país e de pessoas que não têm uma qualificação profissional tão grande, seria isso? Eu acho que sim, Luciano. Os movimentos migratórios brasileiros eles estão associados a oportunidades de curto prazo, né? Então, o que se espera é que a população, historicamente sempre foi assim no Brasil, elas se movimentaram pelas promessas de riqueza no curto prazo. O que nós temos que fazer no país agora é estabelecer um processo de planejamento, né,
público que oriente as pessoas, as famílias, para onde vão se localizar as oportunidades de mais longo prazo. Agora, professor, sobre essa questão da migração, como os países ricos devem receber essa sugestão, né? Já que esse tema é bem mal visto pelos países desenvolvidos? Eu acho que sim. Os países desenvolvidos, eles seguem as trajetórias deles. Eles hoje, a camada de cima do IDH, né, que supostamente são os países mais desenvolvidos, boa parte deles está enfrentando ainda problemas com a crise, né? Vai ter uma recuperação econômica difícil. Então, de fato, assim, eu acho que no Brasil hoje a gente tem uma promessa de 5 anos aí, pelo menos, de crescimento econômico, onde a gente vai ter a oportunidade de, pedalando a bicicleta, reduzir as desigualdades no país. E será que a gente consegue retomar a liderança dos BRICS? Porque a Rússia agora passou o Brasil, né, entre os 4 BRICS. É verdade, Raquel. Vamos esperar que sim, né? Professor, ainda nesse aspecto de uma criação de um fundo social, por exemplo, do pré-sal, né? A gente sabe que uma capacidade energética hoje no Brasil pode melhorar também o nosso resultado no IDH. Até que ponto isso vai influenciar bastante no posicionamento do Brasil, uma melhora dentro dessa lista? Lembrando que alguns países que têm essa reserva hoje investem muito pouco em educação, em saúde, né? Apesar da renda a renda da população, a renda per capita acabar contrabalanceando os números. É verdade. Nós hoje temos uma riqueza da mineração, né? Foi uma surpresa boa para o país e que promete um fluxo de renda importante aí para a gente corrigir esses problemas históricos. Então a discussão importante do pré-sal nesse momento é, ao lado dos critérios de formação de um complexo petrolífero brasileiro, a forma como nós vamos empregar essa riqueza, né? Então nós vamos ter que ter uma discussão federativa, não tem jeito, por mais que nós sejamos cariocas aqui no Rio falando, nós vamos ter que pensar um pouco no país e ver como que nós vamos poder distribuir essa riqueza de maneira a diminuir as desigualdades, né? Ok, professor, obrigado pela sua participação aqui na edição das 10. A gente conversou com o professor do IBMEC e economista Marco Aurélio Cabral Pinto. Obrigado e bom dia. Obrigado, professor.